Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes. Desde já eu agradeço a sua visualização. Peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Nós estaremos falando sobre alguns temas, sobre como surgiram as nações, quem foi Jesus, o que ocorreu com o povo judeu, como surgiu o povo judeu, em relação aos calendários. Estaremos aí falando um pouquinho sobre curiosidades bíblicas e gostaria que você deixasse os seus comentários, as suas opiniões. Nós estaremos aprendendo, eu contigo e você comigo, ok? Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos ler primeiramente e vamos falar sobre como surgiu o homem, como surgiu as nações. Gênesis 2:7 diz: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Assim o Senhor Deus os colocou no Éden, o homem que tinha formado. Posteriormente, como o homem estava só, ele disse assim: Não se acha para um homem uma adjutora que lhe corresponda. E no versículo 24 diz que, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, primeiramente, Deus formou o homem no Éden. Nós não sabemos, a Bíblia não nos relata quanto tempo já fazia que Deus havia criado todas as coisas. Uma coisa nós podemos entender, que este homem e essa mulher pecou incitado por Satanás. Então, como que é a nossa linha de raciocínio? Deus criou a terra, criou tudo que nela há, criou as bestas feras da terra, que eram os dinossauros, e nós vemos também, a Bíblia nos relata, que Satanás se levantou, Lúcifer se levantou, ao contrário ao seu Deus, querendo ser mais importante do que Deus. E a palavra diz que ele foi lançado de lá com a terça parte dos anjos. Então, se ele foi lançado de lá, alguns estudiosos dizem que quando caíram na terra, houve então aí uma grande destruição dos dinossauros. E nós sabemos que é verídico a aparição dos dinossauros na terra, porque são encontrados, muitas vezes são encontrados os fósseis desses animais. Então nós vamos entender aí que Deus criou a terra, formou tudo o que havia, inclusive as bestas feras, os grandes e ferozes animais, e depois que Satanás foi lançado, e ele vindo e tentando a Eva, e também, consequentemente, o seu esposo, eles foram lançados do paraíso, lançados no Éden. Isso está registrado em Gênesis 3, o versículo 22 diz: Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não se estenda a sua mão, e tomem também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, pois lançou o Senhor Deus fora do jardim, para lavrar a terra em que fora tomado. Então, isso está comprovado, que Deus os criou, os deixou um tempo no paraíso, no Éden, e depois, quando eles foram tentados e pecaram, foram lançados para a terra. Não sabemos quanto tempo foi. Os estudiosos, os historiadores, dizem aí para nós que provavelmente já se passaram, creio que quase 12 mil anos desde que tudo foi criado. Também a palavra de Deus diz que conheceu Adão a sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E depois tornou a dar à luz, e teve a Abel, seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Muitas pessoas gostam de trazer polêmicas e dizem: mas eles casaram com quem? Ora, se ela disse: alcancei do Senhor um homem, é porque ela já tinha filhas mulheres. Naquela época, podia-se casar entre parentelas e, consequentemente, como não haviam outras pessoas, irmão com irmã. Nós vemos que quando Caim pecou
e cometeu o primeiro homicídio matando o seu irmão Abel, ele foi exilado, ele foi lançado para outro local. Então ele deixou de ser considerado por Adão como o seu filho e passou a ser então o seu próximo filho que nasceria, que foi Sete. Então entendemos que Deus criou tudo, deixou o homem por um período no Éden, depois que pecaram foram lançados para a terra e tiveram os seus dois filhos, o seu primogênito Abel, o seu segundo filho Caim, que foi exilado, e depois, posteriormente, o seu primeiro filho, após a morte de Abel, seria Sete. Então, a sua descendência das nações, a sua genealogia ficou da seguinte forma até Noé. Adão teve Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malaléu, Malaléu gerou Jared, Jared gerou Enoque, que foi o homem que andou com Deus, segundo o coração de Deus, e foi um homem tão sábio e tão temente a Deus que Deus tomou para si. Ele não foi mais encontrado. Mas neste tempo ele já havia gerado Matusalém. Matusalém gerou Lameque e Lameque gerou Noé. Então de Adão até Noé, 10 gerações. Quando Noé nasceu, somente Adão e Sete haviam morrido, porque os homens viviam muitos anos, 900 e poucos anos, 700, 600, 500, 300, e assim eles vivendo muito tempo, com uma longevidade, com uma saúde muito forte, eles geraram muitos filhos, porque podiam ter várias mulheres, se assim eles tivessem posses para cuidar dessas mulheres. Então eles tinham famílias muito grandes. De Noé, então, nasceu a próxima geração após o dilúvio. Aproximadamente da criação do mundo até o dilúvio, os historiadores contam que se passaram 1656 anos, quase 1700 anos. Então sabemos que após o dilúvio, Noé entrou na arca somente com a sua família, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras e os animais que ali estavam na arca. Quando saíram, após o tempo que ficaram na arca, quando as águas baixaram, que saíram da arca, eles foram, então os filhos se separaram, cada um foi para um lado. Os filhos de Noé foram então Sem, Cã e Jafé. Sem foi para o norte central da Ásia e aí formou a nação semita. Cã foi para a região da África e da Ásia e formou-se aí o povo camita. Jafé foi para o Vale do Hindu e Europa, formando aí então o povo jafetistas. Sabemos que os filhos tinham aparências diferentes, né? Uns eram da pele mais avermelhada, outros eram da pele mais clara. Nós vemos um exemplo disso quando fala sobre o nascimento de Jacó e Esaú na Bíblia, em que Jacó era liso, era uma pele de uma forma, e Esaú era da pele avermelhada e peludo, ele era ruivo. Então, a diferença das nações vem aí da diferença dos próprios filhos, porque uns nasciam diferente uns dos outros. Sabemos também que depois de que eles foram separados, os filhos de Noé foram separados em nações, nasceu então Arfaxade, Salá, Eber e Peleg. Nessa época de Peleg, houve a divisão dos povos, porque eles tiveram uma tentativa de construir uma torre para chegar ao céu, que era a Torre de Babel. Então eles foram separados em várias partes da terra para construir aí os seus povos. Daí nasceu Reu, que gerou a Serug, que gerou a Naor,
que gerou a Terá e gerou a Abraão. Então, de Arfaxade até Abraão, mais 9 gerações. E Abraão provavelmente nasceu no ano aproximado de 1996 a.C. Então, nós conseguimos entender um pouquinho da formação dos primeiros povos, da formação de que para onde eles foram e por que esse povo se separou. Nós conseguimos entender aí, num resumo bem enxutinho, de que como veio aparecer o homem na terra, quem foram as suas descendências e para onde foram. Nos próximos vídeos nós estaremos aí aprendendo um pouco sobre o povo judeu, o povo de Abraão, como nasceu a nação de Canaã, ok? Eu já te agradeço por visualizar esse próximo vídeo e que você possa acompanhar esse estudo. Nós não daremos sequência hoje para que não venha a ficar um vídeo muito grande e cansativo. E desde já eu agradeço a você, abençoo a tua vida em nome de Jesus e fica para ti um forte abraço da missionária Deise. Até o próximo vídeo.